Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, gente. Não esquece de dar o like nesse vídeo. O like não muda nadinha na sua vida, mas ajuda muito aqui no canal. E oi, estou aqui de volta, tá vendo? Eu falei pra vocês que o Vlogmas ia acabar, mas eu não ia sumir assim, simplesmente. E eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, é @Sherlock_Holmes. Eu tô por lá todos os dias mesmo, lá nos stories. E eu abri uma caixinha, avisei vocês nos comentários do último Vlogmas que eu abriria essa caixinha pra gente conversar um pouco sobre os assuntos que foram trazidos lá pelo Vlogmas, pra entrar e voltarmos um pouquinho e fecharmos o Vlogmas com algumas dessas dúvidas. E eu já estou aqui, então, com as perguntinhas direto aqui do Instagram, inclusive. Já vou passar uma por uma aqui pra gente ir conversando. E uma das perguntas aqui é justamente como está seu cabelo com a água, porque lá no Vlogmas eu falei pra vocês, né, como o cabelo fica aqui por causa da água, por causa do calcário que tem na água. E olha só, hoje, inclusive, eu lavei de manhã e eu fiz um pouquinho diferente do que eu tava mostrando pra vocês no Vlogmas e até num vídeo um pouco antes do Vlogmas, eu fiz um pouquinho diferente e eu gostei bastante, que foi o seguinte: em vez de eu... Vai ser vários assuntos aqui, viu, gente? Em vez de eu... Como eu falei pra vocês antes, né? Eu tava passando o produto pra definição em toda essa parte aqui, amassava bem, e vinha com secador e secava o cabelo assim, né? Segurando aqui como se fosse o difusor. Dessa vez, eu peguei e passei só nas pontinhas mesmo. Peguei só aqui, já tinha passado protetor térmico e tal, e aí passei só aqui nas pontinhas, peguei o secador mesmo livre, né, sem escova, sem ser a escova secador, o secador mesmo, com a velocidade e a temperatura média, e sequei, né, por cima aqui. E aí eu gostei bastante também, achei que ficou mais soltinho e as pontinhas mesmo com um pouquinho mais de definição. O que vocês acharam dessa modelagem de hoje? Mas então, respondendo, meu cabelo... mas quanto à água, eu também tô sentindo uma melhora. Eu não sei por quê, porque não mudou nada, tô usando os mesmos produtos, mas eu senti uma melhora na queda sim. Talvez, será que meu cabelo acostumou com isso? Ai, vamos ver. Deixa eu tentar responder as perguntas aqui meio que por categoria, porque tem perguntas sobre a gravidez, né, já que o Vlogmas foi um diário da gravidez também. Se você não viu o Vlogmas, eu acho que vale a pena você ver ainda, porque, claro, tem assuntos ali sobre o Natal, mas tem diversos assuntos, né, gente? A gente tratou de muitos assuntos diferentes nesse Vlogmas. Teve uma pergunta aqui que eu respondi, até essa eu respondi no Instagram, mas pra gente já começar aqui meio, caso você tenha caído aqui de paraquedas, ela mandou umas coisas assim, aí ela colocou: eu vi que você tem residência em Anápolis e tem 24 anos. É verdade, sim, a gente mora em Anápolis, mas eu não tenho 24 anos. Eu tenho 34 anos, só 10 anos a mais, tá? Tem muitas perguntas diferentes. Acho que eu vou ir respondendo na ordem. Mais ou menos aqui na ordem, porque eu não sei se eu vou conseguir separar. Eu devia ter feito isso antes, né? Separado por temas. A Lúcia mandou uma que foi, afinal de contas, né? Eles foram atrás do quê no Boxing Day? O cachorro. No último Vlogmas, eu mostrei que tem o Boxing Day aqui, que é um feriado que acontece um dia depois do Natal. E a gente foi numa caçada, né? Muito a lá Downton Abbey, foi super diferente, super legal. E tinham esses cachorros muito fofinhos que eles vão à frente, né, procurando as caças, e as pessoas a cavalo vão atrás deles, enfim. Essa coisa assim é bem Downton Abbey mesmo. Só que no vídeo eu falei assim: eles não vão caçar animais de verdade, né? Eles vão caçar e ficou aquela enrolação que eu não falei direito o que era. De fato, o que eles caçam, gente, é trapo, sabe? Pedaço de pano que fica um cheiro, todos eles têm um cheiro, né? Um cheiro de não sei o quê.
e aí eles vão atrás. Então, assim, é uma brincadeira sem mortes. E é muito interessante que esses cachorrinhos, inclusive, eu fiquei sabendo que eles, no comecinho, né, do treinamento deles, as pessoas da comunidade, né, daquela cidade pequena, recebem esses cachorros. Então eles ficam pelas casas das pessoas lá morando mesmo, justamente para se acostumar com as pessoas, para se acostumar com animais, com os animais das pessoas, então com outros cachorrinhos, com gatinhos, com pets, porque eles não querem que os pets sejam caçados por esses cachorros. Então eles passam por uma adaptação aí também de 2 meses com a comunidade. Então é por isso que como vocês viram lá no vídeo, quando eles chegam, eles vão, né? A galera da comunidade toda vai para interagir com eles vão atrás das pessoas. Muitos deles, eles lembram dessas pessoas que eles ficaram na casa. Então é muito legal, é uma coisa muito de comunidade mesmo aquilo lá, é muito legal. Crianças envolvidas para manter aí de geração em geração, e já tem anos e anos que acontece, né? Deixa eu ver. No Vlogmas, né, eu falei sobre Teve um Vlogmas que eu contei os livros que eu leria de Natal. Eu devia ter trazido aqui pra mostrar pra vocês. Os livros que eu leria de Natal nesse período. E aí tem uma pergunta aqui perguntando se eu terminei de ler os livros de Natal. E outra pergunta perguntando dos que você leu no Natal, qual você indica? E, gente, hoje eu tô gravando exatamente no dia que o vídeo tá saindo, tá? Que é o dia 28 de dezembro. E eu não terminei nem o livro da J.K. Rowling de Natal, né? O Porquinho de Natal. E nem terminei o da Cogman, sei lá, aquele outro. Eu vou deixar... não vou conseguir deixar na tela. Mas eu não consegui ler nenhum desses dois de ficção que eu tava lendo. O do Porquinho, da autora de Harry Potter, ele já tá quase no final. E esse outro tá mais ou menos na metade. O da... É Jenny Colgan? Acho que é a Bookshop, Christmas Bookshop. E, bom, quanto ao do Porquinho de Natal, é aquilo mesmo que eu falei pra vocês. Muito difícil me prender, muito difícil, assim... e é aquilo que eu falei pra vocês, não é que ele é ruim, só que eu não sou o público-alvo do livro, né? Então eu tentei, mas eu acho que também tem outros fatores envolvidos nisso, tá, gente? Não me achem muito chata pelas opiniões com esses livros, não, porque eu acho que tem o fator também da gravidez e de todo o emocional que eu estava e estou lidando. Eu acho que eu tô com um pouquinho mais de dificuldade com algumas coisas. Talvez eu esteja um pouquinho mais chatinha com algumas coisas. Então não dá pra confiar completamente no meu, no meu julgamento quanto a esses livros. Mas então o do Porquinho realmente não tá me prendendo. Eu vou terminá-lo, mas eu vou deixar aqui, inclusive. Não vou pesar a mala com ele, porque realmente não... eu acho que uma criança lendo, como eu falei pra vocês no outro vídeo, acompanha lá o Vlogmas que eu falei bastante sobre isso. Eu acho que uma criança lendo vai ser bem interessante, as aventuras e tudo, mas pra mim não sou o público desse livro. E o outro, esse a Christmas Bookshop, sabe aquela... Tem uma fórmula nele que eu já tô, assim, saturada, que inclusive foi algo que me saturou com a Sophie Kinsella. Eu gostava há muitos anos, lá para 2008, 2008. Sim, 2008, 2009, eu era uma leitora de Sophie Kinsella, faz muito tempo isso, né? Eu gostava muito de Sophie Kinsella, eu conheci com a minha primeira chefe de estágio, ela era louquinha por Sophie Kinsella, eu pegava emprestado dela, e eu gostava do estilo, né, do chick-lit da Sophie Kinsella. Eu ainda não, inclusive em 2008, eu não era convertida. Mas aí depois, né, os anos foram passando e quando eu tentava pegar de novo Sophie Kinsella pra ler, eu achava assim, as personagens, eu ficava assim, gente, sabe? Aquela personagem cri-cri com tudo, aquela personagem que que é totalmente insatisfeita com a vida, que é totalmente insatisfeita com a chefe, não sei o quê. Da Sophie Kinsella, né? E nesse caso do Christmas Bookshop, eu fiquei já incomodada com aquela personagem, a personagem principal ali, com inveja da irmã, com que tudo que a irmã faz incomodava ela, sabe? Ai, assim, eu entendo, sabe? Mas eu me senti já assim, tipo, ai, sabe? Eu
já meio que rejeitei a personagem por essa implicância dela com a irmã mais velha dela, né? Porque basicamente, isso não é spoiler, a personagem principal é a irmã mais nova, que tá naquela vida assim ainda que as coisas não caminharam muito pra ela, morando com os pais ainda e tudo, e a irmã dela é casada, tem vários filhos, tá grávida, e aí ela fica naquela coisa bem de, ai, sabe, de ranço da irmã, de que tudo que a irmã tenta proporcionar pra ela, ela rejeita, assim, porque, nossa, a irmã da vida perfeita. E aí isso dura um pouco ali no começo do livro, e, nossa, me deu uma... ai, gente, sério, alguém aguenta mais isso? Alguém ainda aguenta isso? Porque eu digo porque é uma formulação, assim, desses estilos de livro que eu cansei, entendeu? Mas, enfim, quando chegou mais ou menos ali na metade, ela vai morar com a irmã por algumas razões, né, pra trabalhar nessa livraria lá em Edinburgh, e acho que a coisa começa a ser trabalhada ali nela, né, na construção, no crescimento dessa personagem, que eu comecei a me envolver um pouco mais com a história. Então pode ser, sim, que eu consiga terminar antes de ir embora, mas também não vai ser um livro que eu vou levar pra casa. Aqui sempre tem um negócio, em quase todas as esquinas, várias esquinas, tem um lugar que você pode deixar livro usado e pegar algum livro outro, né? Inclusive no intercâmbio do ano passado eu mostrei isso aqui pra vocês vários vídeos, mais de um vídeo. Teve um da Sophie Kinsella que eu peguei assim, que eu detestei o livro, e eu deixei o da Sophie Kinsella em outro lugar e peguei um do John Grisham, que aí eu sei que não tem erro. Inclusive, nem li ainda. Aí a pergunta, né? Dos que você leu de Natal, qual você indica? Gente, eu vou indicar o meu livro de Natal, que estava lá na lista dos livros para ler. Eu vou indicar o Nosso Clima de Natal. Não tô dizendo que seja, nossa, melhor do que J.K. Rowling, melhor do que a Jane Coleman de forma alguma, mas dos que eu li, por enquanto, é o que eu indico para vocês, que é um conto de Natal, mesmo já tendo passado, vale a pena você ler. Você vê assim, né, o Nosso Clima de Natal, você espera que seja um livro 100% sobre Natal, mas ele não é 100% sobre Natal. Nele eu trato sobre julgo desigual, sobre amizade, sobre se afastar da igreja, sobre voltar para a igreja. Então, assim, tem umas coisinhas legais, umas coisinhas interessantes. Vale a pena você ler. É bem rapidinho, tá no Kindle Unlimited, o link tá aqui na descrição. A Patrícia mandou muito fofo, que ela falou assim, eu tava pensando que é muito bom que o senhor Diego está filmando você agora, porque quando o bebezinho chegar, ele vai acalmar a gente, dizendo que foi tudo bem. Enfim, isso não é uma pergunta, mas eu achei muito fofo. Eu li pra ele e ele achou muito fofo também. Então, Diego, quem sabe não aparece acalmando vocês, dizendo que tá tudo bem, né? Amém, vamos orar por isso. E aproveitando que estamos falando então de bebezinho, eu vou passar pelas perguntas de bebezinho, tá? Tentar deixar temático a ordem aqui. Como você tem estado? Saber que você estava chorando direto dava uma dor. Aqui. Dava uma dor mesmo sendo os hormônios. Teve essa pergunta, eu acho que tem outra aqui um pouquinho parecida. Você ainda está enjoando de comida? Acho que dá pra responder essas duas juntas. E quais foram seus principais sintomas no começo da gravidez, né? Então, isso. Como você tem estado, sabia que eu estava chorando direto, a questão da comida enjoando e quais foram os principais sintomas no começo da gravidez. Bom, obrigada pelo carinho e como eu tenho estado. A questão do enjoo com a comida, graças a Deus passou, gente. Quem viveu o Vlogmas aqui comigo viu como foi difícil a questão de comer comida de verdade em casa. O cheiro de comida tava me matando muito, eu tava ficando muito mal. Com cheiro de comida, eu não conseguia comer a comida depois, à noite eu acordava enjoada, sentindo o cheiro ainda na casa. Era bizarro, assim, porque de madrugada eu chegava a acordar e aí eu sentia o cheiro no lençol. Eu não sei se isso era real, sabe? Mas eu sentia aquele cheiro de comida, cheiro de arroz, nas coisas, na minha roupa. A gente saía, eu sentia o cheiro do arroz na minha roupa, assim. Eu tava ficando meio surtada já, sabe?
Graças a Deus isso passou. Eu ainda não estou bem incomodada com o cheiro de arroz, então não estou fazendo arroz feito em casa, mas o cheiro da carne não tá me incomodando mais, estou conseguindo fazer massa no lugar de arroz. Então, assim, graças a Deus estamos conseguindo cozinhar, estou conseguindo cozinhar, voltei a conseguir cozinhar. E sobre... tem outra pergunta aqui. Quantos meses de gravidez? Gente, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô com 12 semanas de gravidez. Tô finalizando 12 semanas de gravidez. E é por isso que no Vlogmas vocês viram aí eu passando por muito dos sintomas aí do primeiro trimestre mesmo. Muitos desabafos desses sintomas do primeiro semestre. Então, se você quiser saber quais foram os meus principais sintomas no começo da gravidez, vale a pena você olhar o Vlogmas, porque eu falo sobre isso, eu conto sobre isso também no vídeo que eu conto como a gente descobriu a gravidez, que tá lá no Vlogmas. Mas acho que os principais, mesmo assim, do que aconteceu nesse primeiro trimestre que eu compartilhei lá com vocês, foi justamente isso do cheiro, os cheiros muito fortes e me incomodando bastante. Eu não tive tipos de enjoo, de ficar vomitando, graças a Deus, porque tem muito disso, né? Mas eu não tive isso, graças a Deus, espero não ter. Mas eu tive muito eu me afastando da comida por causa do cheiro de comida de verdade. Conseguia comer um pãozinho, um cereal, coisas que não tem cheiro. Mas comida que eu preparasse, estava me incomodando bastante. Isso, graças a Deus, passou. Sintoma também, alteração hormonal, que afetando o meu emocional demais, 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 assim. Era como a pergunta como a pergunta aqui, né? Saber como você tem estado, saber que você estava chorando direto dava uma dor. Eu estava chorando todos os dias, gente, todos os dias. Algumas vezes tendo umas crises de choro um pouco mais intensas, principalmente no final do dia, principalmente à noite. E o Diego foi extremamente importante pra mim nessa fase. Deus usou demais ele, sabe? Assim, ter um marido cristão ao seu lado nessas horas, um marido que teme ao Senhor, foi assim, eu escrevi sobre isso, né, lá no Instagram, que tava uma fase assim que, sabe, quando você tá mal emocionalmente, você sabe das verdades, você sabe, você conhece o seu Senhor, você conhece a palavra de Deus, você sabe pra onde você tem que olhar, você sabe onde tá a sua esperança, mas nessas horas, assim, eu tava tão, sabe, não conseguia. Quando eu começava a chorar e ter essas crises, assim, de choro, eu não conseguia sair disso sozinha. E ter o Diego, ter um marido cristão do meu lado, é um presente de Deus, sabe? Porque ele ali do meu lado me abraçava, falava da palavra de Deus pra mim, me ajudava a olhar para o alvo correto, né? Nos meus medos, nas minhas ansiedades, e isso foi muito importante. Eu tô em Tyndale House, e tem alguém ali. Pode ser que entre daqui a pouco, mas continuando, tá vendo isso daí, ó, também porque eu tô falando uma coisa muito importante aqui com vocês, gente. Você não quer casar com um descrente, você não quer ter do seu lado pra vida uma parceria tão profunda como é o casamento, você não quer estar com um descrente. Inclusive, nessas crises que eu tava tendo de choros e tal, eu conversava com o Diego depois, falando assim, nossa, imagina se eu tivesse casada com um descrente nessas horas, o que um descrente ia me falar? Que consolo que ele poderia me dar? Né? E a gente falava, nossa, imagina, iria ouvir coisas como, vai ficar tudo bem, né? Ou sei lá, né? Mas com certeza não seria esse consolo que realmente onde a gente tem consolo, que é em Cristo, que é você ter ali ao seu lado alguém que vai orar com você, como foi todos esses momentos, te consolar, não ali pra te dar lição, pra te dar... Porque né, em momentos assim de sofrimento, nem sempre é para dar lição, nem sempre é para exortar, mas para simplesmente te ajudar a enxergar coisas que você não tá conseguindo enxergar no meio daquela dor que você tá sentindo, seja por questões, porque assim, sendo hormonal ou não sendo por questões hormonais, o sentimento é real, né? O sofrimento é real. E agora, como eu tenho estado, o enjoo, essa parte toda do enjoo passou, mas a questão emocional ainda tá me pegando, sabe? Então ainda tô
tendo dias e dias, mas mais dias do que dias, sabe? Então, mais dias do que dias, mas pela graça do Senhor, tá sendo realmente um dia após o outro, e eu acho que é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo e por que está acontecendo, e conversar com pessoas, enfim, se abrir realmente, né? Eu não tô escondendo as coisas que eu tô sentindo do meu marido, e a gente tem caminhado dessa forma, mas acho que emocionalmente, assim, tá difícil porque eu não sou assim, entendeu? Tá difícil lidar comigo porque eu não sou dessa forma. Então, enfim, mas eu entendo que é uma fase que vai passar, se Deus quiser vai passar, mas ainda tô aí tendo essas alterações, mas não mais essas crises de choro. Eu não tô tendo mais essas crises intensas de choro que eu tava tendo até ali a 10ª semana, até ali a 11ª semana, graças a Deus. Vamos ver aqui, mais perguntas quanto à gravidez. Como estão seus sentimentos de medo, né? A pergunta aqui. Porque lá no Vlogmas eu falei, né? Que eu tava compartilhando com vocês dessas alterações emocionais, e que essas alterações emocionais, elas ainda têm sido muito um lugar de medo, né? Elas acontecem quando eu entro numa zona de medos, e o medo vai gerando uma ansiedade, e esse medo gera sintomas físicos. Então, eu estou levando os meus medos e as minhas ansiedades para o lugar certo, como a Bíblia fala que seja, né? Que nós levemos nossas ansiedades ao Senhor, porque é quem pode fazer algo pelo nosso coração. E ainda mais porque eu sei que esses medos, eles são medos reais, né? Estejam sendo ativados por hormônios ou não, eles são reais, assim, estão revelando coisas reais do meu coração, que estão aqui dentro do meu coração. Então, eu preciso tratar isso com o Senhor. Então, eu estou fazendo isso. E tá sendo esse processo aí, os medos estão ficando cada vez mais... estão se afastando cada vez mais, né? Colocando verdades da palavra de Deus no lugar dessas mentiras, porque esses medos, e eu estou falando aqui de mim, né? Mas na maioria das vezes esses medos são irracionais, são medos de uma mente muito criativa. Eu tenho uma mente muito criativa. Meu pastor fala isso, né? Você tem uma mente muito criativa, e ter uma mente muito criativa é muito bom, mas às vezes pode te levar por caminhos ruins, né? Então, assim, quando o meu coração começa a desandar e ir para esses medos, a minha criatividade cria coisas para eu ter medo, assim, que são irreais. Então, tô trabalhando isso, principalmente porque esses medos em excesso começam a gerar, então, em mim, sintomas mesmo físicos de ansiedade, né? Então, tem que trabalhar isso mesmo, e o Senhor tá trabalhando isso, com certeza. Que mais aqui? Já tem nome pro baby, Cher. A Caroline. Nós já temos... Assim, deixa eu contar um negócio pra vocês. Se for menino... Se fosse menino... Vamos lá. Se fosse menino ou menina, eu já tinha nome desde sempre, assim. Eu tinha um nome em mente pra menino e pra menina. Aí, o que acontece? Eu já tinha falado pro Diego, o do menino, ele rejeitou, ele falou, não, de jeito nenhum, não sei o que, não sei o que. É muito difícil o nome pra menino com o Diego, gente, tá sendo um processo difícil, porque todo nome que a gente fala, ele conhece alguém com nome, e aí ele acha que não pode, que a criança não pode ter nome de ninguém que ele conhece. Aí, então você fala qualquer nome, assim, sei lá, você fala José. Ah, não, eu conheço um José, que é não sei o que, não sei o que. Eu não quero que você chame José. Aí você fala Pedro. Ah, não, eu conheço, gente, nenhum. Homem difícil com nome de homem. O nome se fosse menina, eu acho que é até um nome que muita gente espera porque eu acho que eu já falei várias vezes, eu acho que é bem óbvio, seria bem óbvio eu colocar o nome dela desse nome. Mas se for menina, não vai ser esse nome que eu sempre achei que seria, porque antes da gente engravidar, mas a gente já tava aqui,
A gente teve um momento nosso, assim, que a gente tava conversando e o nome veio, o Diego falou um nome e eu olhei pra cara dele, tipo, foi tão assim, nossa, é tão certo ser esse nome, sabe? A gente falava um pro outro. Eu falei, nossa, assim, porque pra mim era meio inaceitável não ser o outro nome que eu sempre achei que seria, né? Que eu sempre quis que fosse. Mas na hora que ele falou, eu olhei pra ele e falei, nossa, que esquisito, porque eu não tô sentindo nenhum tipo de resistência quanto a esse nome que você falou. Pelo contrário, parece que caiu, assim, como é o nome da nossa filha, sabe? Se não for uma menina agora, depois é o nome da nossa filha. Então, enfim, já tenho da garota, mas o do garoto ainda tá aí num dilema, porque preciso encontrar um nome de alguém, um nome de garoto que o Diego não conheça ninguém com esse nome. Isso é muito difícil. Bom, que mais? Fará Vlogmas em 2024? Não sei. Não faço a menor ideia. Gostaria. Vou estar com um bebê que vai estar um pouquinho maiorzinho, né? Não vai estar recém-nascido. Então, quem sabe? Eu gostaria muito. Mas eu vou deixar pra me preocupar com isso lá pra novembro do ano que vem. Aproveitando essa pergunta, foi pesado gravar e editar todos os dias o Vlogmas? Não foi pesado, porque como eu expliquei pra vocês, eu fiz a minha organização aqui, como eu tô há 3 horas à frente do Brasil, eu organizei o Vlogmas pra não gravar o dia inteiro. Então foi raro, acho que se teve um dia, foi muito, que eu gravei o dia inteiro de Vlogmas. Acho que 99% dos Vlogmas foram gravados entre a hora que eu acordava, ali entre 7 e 8 horas, até as 3h30, 4 horas da tarde. Então, eu não tava gravando à noite. Então, não ficou pesado por isso, né? Eu não tava passando o dia inteiro gravando e me sobrava tempo, até mesmo antes do Diego chegar em casa, pra editar o Vlogmas. Então, ficou meio assim, me organizando, eu conseguia gravar e editar no mesmo dia, terminava de editar, já subia, e no outro dia, antes de postar, eu só tava fazendo capa e botando as descrições. Então, não ficou tão pesado assim, por eu não estar gravando o dia inteiro. Ericazinha, beijo. A Erika perguntou qual foi o Vlogmas mais difícil de ser gravado. Mais difícil? Eu acho que de dificuldade, assim, física, quanto à gravação em si, não teve nenhum, assim, mais difícil de ser gravado. Eu acho que aquele Vlogmas que eu gravei quando eu fui fazer uma ultrassom foi um Vlogmas difícil de ser gravado porque eu tava bem abalada emocionalmente, né? Vocês lembram? Eu tava acho que foi o Vlogmas que eu falei sobre medo com vocês. Foi difícil gravar, sendo que eu não estava emocionalmente ok pra gravar. Mas ao mesmo tempo foi bom ter compartilhado aquilo com vocês. E eu acho que difícil também foi gravar o Vlogmas contando como a gente descobriu a gravidez, porque eu já tinha gravado. Ele seria o segundo dia de Vlogmas e eu não me senti segura, sabe? Não sei porque, assim, não me senti segura daquele momento soltar aquele vídeo, então eu cortei aquela parte e depois eu gravei de novo e acabou sendo aí o penúltimo, ou um dos últimos Vlogmas que saiu, contando como a gente descobriu a gravidez. Então assiste lá. Conta mais sobre sua estratégia, plano de estudo de inglês, por favor. Gente, seguinte, eu tenho um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Nesse vídeo, eu conto sobre como é que foi meu intercâmbio e as dicas que eu dou com relação ao inglês e o intercâmbio. E eu me mantenho na mesma opinião quanto a essas estratégias e plano de estudo de inglês, que é o seguinte: para além das coisas que eu acredito que vocês já saibam, como assistir as coisas em inglês com legenda em inglês, fazer as coisas que você gosta em inglês, assistir as coisas que você gosta em inglês e com legenda em inglês, ler coisas em inglês, você vai descobrir, se você não descobriu ainda, que é muito mais fácil você ler, você conseguir ouvir e entender inglês
às vezes até perfeitamente. Só que para você falar inglês, você precisa saber gramática, você precisa estudar gramática. Então não adianta, né? O que eu quero falar de estratégia, de plano de estudar inglês. Não adianta você ficar achando, procurando métodos mais fáceis, métodos mágicos para aprender inglês, que tem muita coisa que promete, né? Tem coisas que te prometem muitas coisas aí com relação ao inglês, sem você precisar estudar a gramática, sem você precisar ficar na gramática, sem você precisar ficar decorando isso ou aquilo. Mas, gente, para você falar inglês, tem coisa que você vai precisar, sim, pegar a gramática e decorar algumas coisas, sim. Tá? Pode ser que isso vá de pessoa para pessoa, pode ser que tenha gente que tenha uma facilidade, assim, intelectual com línguas e a pessoa pega bem fácil algum macete com relação à gramática, mas eu que digo assim, que pude viver na prática, saber que eu sei ler perfeitamente inglês, que eu consigo ouvir perfeitamente inglês, mas tenho dificuldade ainda de falar, de me comunicar perfeitamente em inglês, eu vi na prática que o que me falta é a gramática, o que me falta é a confiança de ter ali certinho a conjugação dos verbos, o tempo verbal das palavras, né, que tem umas que mudam, como os irregulares e tudo mais, e enfim, precisa de gramática. É isso, precisa de gramática. Você precisa sentar, além de colocar o inglês na sua rotina, na sua vida, né? Ou mesmo, além de aulas de inglês, que é muito legal, você precisa sentar, ter uma gramática, fazer exercícios. Fazer exercícios é muito bom para você absorver realmente o que você está estudando. Então, estudar a sua gramática, fazer os exercícios da gramática e, para além disso, entrar em sites como da BBC e outros que têm exercícios na internet para fazer e ali, ó, colocar mesmo na sua cabeça aquilo, que isso vai te ajudar muito, muito, muito a falar. Aliás, não vai te ajudar, é isso que vai realmente, de você já tendo, né, muito bem a facilidade para ler e para entender o inglês. Se você pegar a gramática de verdade para estudar, isso vai, ó, fluir, que é uma beleza. Mas tá ficando grande esse vídeo, o que vocês estão achando? Tá valendo a pena a conversa aí? Mas bom, já estamos caminhando aí pro último tema de perguntas, que, ó, por exemplo, tem aqui. Você está triste por voltar ao Brasil? Não, gente, eu não tô triste por voltar ao Brasil. Pelo contrário, eu tô doida pra voltar pro Brasil. E eu tô muito feliz, assim, que tá acabando, sabe? E não é porque eu não gostei de ficar aqui, não é porque eu não gosto daqui. Foram 6 meses, assim, que eu sou muito grata a Deus. Um privilégio gigantesco estar aqui, gente. Mas já deu. Assim, a gente veio fazer o que a gente veio fazer, né? Eu escrevi meu livro, o Diego escreveu o livro dele, né? Nós viemos aqui para um sabático de escrita, o que é uma bênção enorme de Deus, é um privilégio maravilhoso. Mas no momento em que terminamos também, terminamos assim, né? O Diego não terminou ainda, mas mesmo assim chegou num momento em que tá difícil prosseguir, porque, como eu falei, a gente não teve férias, o Diego não teve férias, então a gente tá bastante cansado. A vontade de ir embora veio, sabe? Porque eu sempre falo pra vocês, né, lá no Instagram, que a nossa missão é no Brasil. A gente tem isso muito claro, eu e o Diego. Então, é maravilhoso estar aqui, é uma oportunidade muito boa, mas a gente quer voltar, a gente sempre quis voltar. E quando você passa muito tempo assim, porque pra mim esses 6 meses foram muito tempo, sabe? Você sente falta mesmo da sua casa, do seu lar, do seu país, da sua comida, da sua língua, como diz o Joey, de voltar para onde as pessoas sabem o seu nome. Mas não, pelo contrário, não tô nem um pouco triste de voltar ao Brasil, tô muito feliz e assim, muito empolgada para voltar para casa. Principalmente eu falei para vocês no vlog, mas no momento em que eu soube da gravidez, o desejo de voltar para casa ficou hiper, assim, hiper. Veio assim de uma forma surreal, sabe? Doidinha para voltar para casa. Aí dentro disso também tem a pergunta: qual foi o mais fácil, o mais difícil dos 6 meses em Cambridge? Tem outra parecida. Não,
Vamos ver, qual foi o mais difícil? Cadê? Qual foi o mais fácil e o mais difícil dos 6 meses em Cambridge? Eu acho que o mais fácil... é fácil se acostumar com coisas boas, como esse friozinho, esse friozinho gostoso. O clima, eu acho muito, eu fico muito confortável com o clima que foi aqui de outono, então acho que isso foi muito fácil. Foi muito fácil poder ter o privilégio de estar dentro da biblioteca de Tyndale House, estudando tanto para o mestrado quanto para o meu livro e escrevendo. Não foi difícil no sentido de que eu não foi muito prazeroso, né? Foi difícil, trabalhoso, né? No sentido de ser trabalhoso, mas foi muito prazeroso estar dentro da biblioteca e foram meses aí, né? Foram 5, 6 meses. Foram 5 meses direto. 5 meses direto dentro da biblioteca de Tyndale House, das 7 da manhã, 7h30 da manhã até as 6 horas da noite, todos os dias. E isso foi muito fácil descobrir algo que eu já sabia, mas redescobrir o quanto eu gosto de estudar, o quanto eu gosto de estar em meio aos livros e me debruçando dentro de temas. Isso foi bastante fácil. Foi fácil conhecer um pouco mais, estar perto de amigos que nós temos aqui. Agora, difícil dos 6 meses, a primeira coisa que eu penso é a alimentação, de verdade. A comida aqui, ela é muito diferente do que eu tô acostumada no Brasil, do que nós estamos acostumados no Brasil. Mesmo comprando e fazendo em casa, é diferente, o acesso às comidas que a gente gosta é diferente. Então, essa parte da alimentação eu acho que eu colocaria assim na parte mais difícil. Difícil, também tenho achado muito difícil a questão do dia escurecendo muito cedo. Então, quando o dia começou a escurecer às 5 da noite, já fiquei bastante incomodada. Mas agora que ele tá escurecendo às 3h30, inclusive já está prestes a escurecer, vocês devem estar percebendo pela luz dessa conversa aí. Nossa, quando ele começou a escurecer 3h30, o bicho pegou realmente, assim, são várias coisas, sabe? Eu acho que isso até mexe também com o nosso emocional. O frio, né, escurecendo muito cedo, acaba que reduz as possibilidades do que você pode fazer. Então, as pessoas acabam ficando muito dentro de casa aqui, né? Porque escurece cedo e porque tá muito frio, muita ventania, chovendo, entendeu? E também eu acho que claro que aqui a gente veio com um objetivo muito específico, né? Com relação a gente mora do lado da biblioteca que a gente estava trabalhando, então perfeito, maravilhoso. Mas se você eu que gosto muito de Londres, eu gosto muito das possibilidades de Londres, eu colocaria também como dificuldade em Cambridge, na minha opinião pessoal, a questão de transporte mesmo, de locomoção, porque não tem todas as possibilidades que Londres tem de você pegar metrô, pegar ônibus, tem transporte para todo lado que você quiser, né? Muita facilidade. Aqui, toda andada que a gente dá até o centro são 30 minutos andando para ir, 30 minutos andando para voltar. Então, assim, não toda semana a gente vai, mas não é algo que dá para fazer sempre. Mas, de qualquer forma, não era algo que a gente nem conseguiria fazer sempre, porque a gente tinha, né, a gente estava com o objetivo aqui muito bem traçado. Mas eu acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui quanto a isso. Esses meses na Inglaterra foram como você planejava, esperava? Foram muito melhores, porque eu não esperava que eu teria acesso à biblioteca de Tyndale House, que eu teria uma mesa lá, que eu poderia estudar lá. Nosso planejamento é que em casa a gente montaria uma areazinha de escritório para mim, onde eu ficaria para escrever. E hoje eu vejo que isso não teria dado nada certo, porque a casa é muito pequenininha, e fora que ficar o tempo inteiro dentro de casa, né, nessa situação da casa ser menorzinha, uma casa torre,
não teria dado nada certo, gente. Então foi bênção de Deus mesmo, foi muito melhor do que eu esperava. Eu já sabia que a gente tava, né? Óbvio, a gente veio pra isso. A gente não veio pra passear, a gente não veio pra tirar férias, então a gente não fez viagem. As viagens que a gente fez aqui foram viagens pro Diego pregar. E aí foram viagens que as igrejas levaram a gente, que foi pra Liverpool, foi pra Oxford e foi pra uma outra cidade aqui do lado. Huntington, alguma coisa assim. E fora isso, a gente foi a Londres, a gente pega um trenzinho aqui que chega lá em 40 minutos e é bem tranquilo, e foi isso que a gente fez, sabe? Então, foi muito melhor do que eu imaginava, do que eu planejava nesse sentido, de ter conseguido, sabe? De ter conseguido escrever o livro, de ter conseguido ter esse tempo para escrever e para estudar as coisas do mestrado. Foi muito rico, muito bom para mim. Mas tiveram outros desafios também, claro. Mas, no geral, foi melhor do que eu planejava. No último Vlogmas, você fala de coisas diferentes que fez por andar com pessoas diferentes. O que foi mais diferente de tudo e que te surpreendeu mais? Daqui, né? Falando daqui, porque na minha vida são muitas coisas que eu já fiz que eu não teria feito se não fosse por amizades diferentes das minhas, como eu conversei lá no Vlogmas. Eu acredito que o que mais me surpreendeu, eu acho que ainda foi essa experiência que a gente teve no Boxing Day, porque de fato eu não faria isso de outra forma, não seria algo que teria chamado minha atenção nem mesmo pra ir, sabe? Então foi muito legal, tava sol, então assim, foi muito gostoso. E eu acho que desse tempo aqui seria isso, o principal, assim, de coisas diferentes que eu fiz por andar com pessoas diferentes de mim. Acho que estamos acabando. Como é a igreja aí? Não sei se eu entro nesse assunto. Bom, gente, a igreja na Europa como um todo, ela tá numa decadência, como vocês devem imaginar, como vocês devem saber. E o que eu posso falar, assim, tentando ser o mais sábia possível com o que eu vou falar pra vocês? O que eu percebo da igreja na Inglaterra, das igrejas que eu pude conhecer aqui na Inglaterra, é que eu acho que elas estão num momento, como tá tendo essa decadência geral da igreja, um momento muito querendo agradar demais. E talvez, isso é uma opinião pessoal minha, tá? De quem tá olhando assim de fora. E talvez mastigando muito as coisas, sabe? E talvez deixando a palavra de Deus muito aguadinha, sabe? Muito aguadinha. Eu sempre fico bastante triste, bastante chateada, seja onde for, no Brasil, onde for. Quando eu vou a um culto dominical, gente, eu fico muito triste. Isso acontece muito no Brasil. Quando eu vou a um culto dominical e eu passo, assim, horas cantando, eu passo horas ouvindo avisos no meio do culto. Tem que tomar cuidado porque é uma coisa que realmente me deixa... sabe? E a palavra de Deus é pregada em 20 minutos. 25 minutos no máximo. E olha, se passar disso, as pessoas começam a se mexer na cadeira. Isso é algo que eu lamento demais. Eu lamento demais. E, infelizmente, eu tenho visto isso aqui na Inglaterra. E palavras de 20, 25 minutos... sem profundidade, sabe? Então, assim,
eu tô falando aqui uma opinião muito pessoal, eu não sei se isso é de fato, a minha leitura é essa, de que tentando deixar as coisas o mais leve possível, já que tá tendo essa dificuldade mesmo com a igreja aqui. Mas enfim, né, a palavra de Deus é densa, tem verdades profundas, que exortam mesmo o nosso coração, buscando mudança, falando de pecado, de arrependimento, para que a gente fale de Cristo, da obra dele, do Evangelho. E eu acho que é o que eu posso falar sobre o que eu acho da igreja aqui. Eu acho que precisa de oração, principalmente a igreja anglicana, que é uma igreja que vem passando, que, né, coisas foram aprovadas aí, e não sei se vocês estão acompanhando, se vocês acompanharam, mas a coisa tá bem desandada, é isso. Vamos lá, vamos terminar. Não vamos terminar nesse clima, não, porque a última pergunta que eu vou responder aqui é: o que você está esperando para 2024? Gente, para 2024 tô esperando um bebê. Eu costumo, desde muitos anos mesmo, antes de eu ser crente, virada do ano pra mim é um negócio super que eu não me importo. Eu durmo muito antes da meia-noite, sempre foi assim. Mas uma coisinha que eu gosto sempre de fazer, já tem muito tempo, é anotar num caderninho assim, 3, 5 coisas de objetivo, né? Então eu não sei se eu vou fazer isso esse ano, mas eu tô esperando um bebê pra 2024. E meu 2024 mudou bastante desde que eu descobri a gravidez. Muitos planos mudaram, muitos planos mudaram. Eu tinha meu 2024, assim, bastante cheio já, né, de coisas, e eu tive que sair mudando, cancelando essas coisas, por causa da descoberta da gravidez. Então, eu acho que eu ainda não tô conseguindo. Tô pensando em sobreviver. E, tipo assim, em ter meu 2024 vai ser bem diferente, né? Bem diferente. De tudo que eu já vivi. Vai ter o livro chegando aí. Yay! Gente, meu Deus, o livro! Eu pulei essa pergunta. Tem uma pergunta aqui sobre quando que o livro vai ser lançado. O livro vai ser lançado na Conferência Fiel Mulheres 2024, lá em março. Tem 2 finais de semana. Então, ele vai ser lançado para a conferência nessa data, mas para o público geral vai ser em abril. Então, se você vai na conferência, é lá, entendeu? Você já compra para todo mundo da tua igreja, entendeu? Já faz uma limpa lá. Mas tem o livro no ano que vem, tem o bebezinho no ano que vem. Então, eu espero, assim, uma coisa que eu tenho pensado, eu acho que isso é todo ano, sabe? Eu quero crescer em oração no ano que vem, eu quero orar mais, eu quero estar mais na presença do Senhor em oração. E eu tava vendo outras coisas que eu falei esses dias no Instagram sobre desejos pro ano novo, e eu tô sempre falando de oração, sabe? E sim, eu sinto um crescimento enorme. Eu sinto que cada ano mais eu estou orando mais, glória a Deus por isso, e eu quero continuar assim, eu quero continuar crescendo realmente em oração, porque faz muita diferença, é o principal, assim, sabe? Eu quero crescer em oração, quero estar mais na presença do Senhor, na palavra de Deus e em oração, acho que oração principalmente, quero fortalecer meu relacionamento com Deus. Eu sinto que 2023 foi um ano que Deus trabalhou muito em mim e ainda vai continuar trabalhando, não é uma coisa que fechou, muito sobre o amor de Deus. Eu redescobrindo, recompreendendo o amor de Deus. Eu até dei algumas vezes uma palestra sobre isso, e quem participou sabe que eu falo sempre assim, que eu quero ser uma especialista no amor de Deus.
E esse 2023 foi um ano que o amor de Deus, assim, eu caminhei, né, mais e mais na profundidade do entendimento mesmo do amor de Deus por mim, por nós, né? Mas então eu quero que 2024 isso continue, esse crescimento, esse aprofundamento continue e que na prática ali, na oração, né, no meu relacionamento com o Senhor. E é isso, gente. Eu espero muito que... Aliás, esse vídeo saindo hoje, será que eu já tenho que desejar feliz ano novo pra vocês? Antes? Eu acho que sim. Os vídeos saem aqui, tento fazer com que permaneçam saindo aqui na segunda e na quinta-feira. Então, na segunda-feira provavelmente tem vídeo aqui, se Deus permitir. E já vai ser dia 1º. Uau! Gente, feliz ano novo pra vocês. Quando vocês forem pensar no ano novo de vocês, pensar em fazer planejamentos, em orar por isso, em anotar o que você quer pro seu ano, né, seus objetivos, não ignore 2023, sabe? Não ache que é uma porta fechada, que você não quer mais saber de nada do que aconteceu e agora é daqui pra frente. Não ignore o que passou. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram ontem, que foi justamente perguntando o que foi que você aprendeu em 2023, o que Deus te ensinou em 2023. Faz isso, faz essa avaliação em oração com o Senhor, anota também se você quiser, sobre o que foi que Deus te ensinou em 2023, antes de você pensar em 2024. E provavelmente o que Deus te ensinou em 2023 não é algo fechado, né? Fechadinho, tipo assim, olha, 2023 tá acabando e eu aprendi tal coisa. Mas com certeza tem coisas que Deus já começou a trabalhar e você já começou a aprender, então, e que vai continuar esse processo em 2024. Por isso que é tão importante que você olhe, dê atenção para o que você já aprendeu, né? O que você já está aprendendo, e que Deus já está trabalhando em você em 2023, e reconheça que isso vai continuar, que esse processo vai continuar, que esse seu crescimento vai continuar no Senhor. E leva isso para na hora que você for pensar assim, em 2024, leve em consideração o que o Senhor já fez, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. E você há de ver surpresa o quanto Deus já fez. A gente entende, eu vejo muito que a gente fica nessa de fechar um ciclo ali, né? De um dia para o outro do ano novo. E tudo bem pensar dessa forma e fazer planejamentos, mas é só um dia passando para o outro. Processos continuarão acontecendo, não vai sumir tudo que aconteceu com você em 2023. Deus vai continuar, os processos vão continuar acontecendo. Mudanças podem vir, mas elas vão vir acompanhadas do que já vem acontecendo, você já vem passando, os processos que você já vem passando. E Deus abençoe muito esse final de ano aí, vocês. Me conta o que você vai fazer, inclusive, aí. Se você é uma pessoa de final de ano, se você não é uma pessoa de festa de final de ano, se você é como eu que dorme antes da meia-noite, ou se você fica e você gosta de ver fogos e de celebrar com os amigos e com a família, como é que vocês fazem aí? Tem ceia também como tem no Natal? Me conta aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like nele e comentar também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.